tempo de dúvida e dor, há uma voz que vem consolar. É o som da palavra de Deus que nos chama pra despertar. No programa abençoado, a verdade vai brilhar. Com o pastor Paulo Bernardo, vamos juntos escutar. Deixa a Bíblia falar, deixa o céu se abrir. A verdade do Senhor vem nos conduzir. Na casa de oração há renovo e paz. Todo sábado à tarde a esperança se faz. Das 15 às 16 vem adorar. Na Renovo Adventista, Deus quer te salvar. A promessa se cumpre outra vez. A palavra é viva, a luz é poder. O Espírito guia com graça e amor. É tempo de crer, é tempo de ver. Em cada verso, em cada louvor, a Bíblia fala com o poder do Senhor. Sábado é santo, é tempo de ouvir a voz do Eterno a nos instruir. Deixa a Bíblia falar, deixa o céu se abrir. A verdade do Senhor vem nos conduzir. Na casa de oração há renovo e paz. Todo sábado à tarde a esperança se faz. Das 15 às 16 vem adorar. Na Renovo Adventista, Deus quer te salvar. Estamos iniciando mais um programa Deixe a Bíblia Falar. Dentro deste horário, nós estaremos falando da Palavra de Deus, baseado sempre, é claro, nas Escrituras, porque Jesus falou que a verdade é a Palavra de Deus e nós não podemos falar diferentes. E iniciando, nós podemos estar colocando um assunto que já falamos aqui, estamos lembrando novamente sobre arrependimento e conversão. Antes, porém, nós vamos estarmos orando, agradecendo e pedindo ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade e a continuação nesta tarde, nesta programação. Oremos ao Senhor. Bendito nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua gloriosa presença nós nos encontramos aqui neste momento, pedindo ao Senhor a Sua direção para estarmos sempre envolvidos na Tua Palavra sem nenhuma distração. Que o Teu Espírito Santo possa estar ungindo nossas mentes, coração, enfim, os nossos ouvidos, sim, porque ouvindo a Tua Palavra, nós desejamos que estes ouvintes possam, através do Espírito Santo, segurarem, reterem o melhor da Tua Santíssima Palavra. Nós rogamos por todos quantos estão além da nossa voz, necessitados de um auxílio do Senhor.
e que seja qual for o problema, sim, não é por muito falar que seremos ouvidos, porque o Senhor sabe de todas as coisas que nós necessitamos antes mesmo que falemos, mas que o Senhor possa estar dando uma resposta de paz a todos aqueles que, seja qual for a necessidade, o Senhor sabe de tudo e dará com certeza esta resposta de paz. Assim nós pedimos, te agradecemos tudo, não porque nós temos mérito, mas é em nome de Jesus, o teu Filho, que está o nosso mérito, hoje e para todo sempre. Amém. Pois bem, estamos iniciando mais um programa Deixe a Bíblia Falar e cumprimentamos os nossos irmãos, amigos, ouvintes em geral, não importa quem, mas que temos certeza absoluta que Deus é Senhor de todas as coisas. E tudo que nós estamos falando, nós sabemos que o Espírito Santo possa estar dando uma resposta. Sim, porque nós desejamos, mesmo pessoas que nós não conhecemos, pessoas que nós não estamos vendo, pessoas que muitas vezes não é do nosso convívio, mas todos são filhos de Deus. E a todos nós desejamos que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre lugar no coração de todos aqueles que espontaneamente, como diz a palavra, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Então, ouvindo essa voz de Deus, os nossos ouvidos, mente e coração estão todos ligados, abertos, para ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus. Nesta programação, como já antecipadamente citei, que, repetindo, estamos falando novamente sobre arrependimento e conversão. Parece que muitas vezes as pessoas fazem alguma alusão no sentido de que já aceitaram a Jesus, se arrependeram dos seus pecados, foram batizados e aí já está tudo resolvido. Apenas é um início, não é? Por quê? Porque a palavra nos chama a atenção da gente ser fiel até a morte, ser fiel até o fim. E aí sim poderemos receber aquilo em que nós, ouvindo as promessas de Deus, o nosso coração foi atingido, a nossa mente, e nós fizemos essa aliança, este concerto com Deus. Mas essa aliança ela pode se quebrar, essa aliança ela pode voltar atrás, mas de qualquer forma, nós não estamos aqui para estarmos falando desta aliança que porventura alguém venha a quebrar, porque o Senhor nosso Deus só conclui a nossa situação com Ele só depois da nossa morte, porque sempre estamos repetindo, Hebreus capítulo 9, versos 27, diz-nos assim, que a todos, todos nós recebemos aquilo que está escrito lá desde o princípio, né? Expó e importunarás. Então, todos um dia dormiremos na presença do Senhor nosso Deus. Sim, dormem aqueles que estão esperando a ressurreição, que serão acordados. Mas todos nós temos certeza de que a morte é caso que virá ou mais cedo ou mais tarde. Mas o juízo de Deus só vem depois que realmente viermos a fechar os nossos olhos. Por isso que não vamos achar que simplesmente erramos, pecamos e assim por diante. Não, porque várias passagens que eu posso estar mostrando, Tiago, no capítulo 5 de Tiago, que é o último, diz assim, um dos versos que nós vamos estar falando. Saiba que é Tiago 5 e o verso 20.
né? Tiago 5, versos 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então essa é uma responsabilidade que nós todos temos. Muitas das vezes, quando nós vemos o erro de um irmão, às vezes fazemos até como fez um dos filhos de Noé, né? Chamou os irmãos, conversando com os irmãos, zombando do pai. Todos nós já conhecemos esse assunto, simplesmente estamos lembrando. Então, algumas pessoas têm prazer em falar mal, em chegar a uma conclusão de como se não tivesse expectativa a pessoa em que se fale mal, né, de que se possa se consertar diante de Deus. E ele próprio, como todos nós, diante de Deus, todos nós somos réu. Por quê? Porque todos somos pecadores. Sim, com uma diferença, que é aquele que já fez um concerto com Deus. E esse concerto está vivo, este concerto, esta aliança não tem sido quebrada, realmente esse tem uma expectativa de que sempre está diante de Deus orando, jejuando, e Deus tem dado muitas respostas, inclusive, né, a presença dos anjos do Senhor, como diz lá nos Salmos. Pois bem, mas tem algumas pessoas mesmo que já tenha aceitado o Evangelho, vivido e assim por diante, mas ainda não tem uma experiência de cristão, ou seja, o aprendizado que ele teve dos pais, né, dos avós, de tios, de amigos e assim por diante, ele vem para o Evangelho, mas não muda, ele continua sendo uma velha criatura. Por isso, muitas vezes, ele, quando vê alguém errado, ele vai criticar, ele vai falar mal, como quem ele não passa pela mesma situação. Como já disse, existe aquele pecador arrependido e aquele que, mesmo tendo já se batizado, mas continua sendo um pecador profissional. Então, nós não estamos aqui para estar falando de que pecador esse ou pecador aquele. Não, nós estamos simplesmente falando da oportunidade que Deus dá, sendo nós todos pecadores. Mas como citei Tiago 5 e versos 20, então ele falou de uma forma, né, que aquele que fizer converter do erro o caminho de um pecador, salvará de morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, porque para isso veio Jesus. Quando nós, como sempre estamos repetindo isso, quem crer e for batizado. Então, quando nós falamos com alguém, falamos do Evangelho, do pecado e do arrependimento de pecado, e ao mesmo tempo o arrependimento para uma conversão, realmente esse é o desejo que nós devemos sempre ter, porque foi esse o trabalho dos apóstolos, foi o trabalho dos profetas, sem falar que o próprio Jesus, né, o maior responsável, como ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Pois bem, então o pecado nos faz essa situação de ficarmos longe, distantes de Deus, mas é preciso nós nos aproximarmos de Deus, porque, finalmente, todos somos seus filhos. Sim, se atualmente nós somos um filho rebelde, nós somos um filho desobediente, então o Evangelho realmente existe para que as pessoas reconheçam. Porque Salomão fala em Provérbios que Deus criou o homem bom e reto, mas os homens buscaram muitas invenções. E nós sabemos que tudo isso proveio e provém realmente do inimigo de Deus, nosso inimigo também. O inimigo de Deus, nosso inimigo, que
foi, né, o grande inimigo dos nossos pais Adão e Eva. E continua trabalhando hoje numa forma não diferente, porque os apóstolos não falam de forma diferente acerca do inimigo, pelo contrário. Pedro, por exemplo, diz que ele vive rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele fez uma comparação, né, de um animal entre todos que nós sabemos, é o mais feroz. Pois bem, e, por outro lado, nós estamos falando da oportunidade que nós temos, embora como pecadores, embora com as perturbações que o inimigo, né, coloca nos nossos caminhos, mas o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, todos nós estamos sujeitos a consequências adversas neste mundo, principalmente nós que fizemos já uma aliança, já fizemos um concerto com Deus através do batismo, mas corremos o risco, porque o próprio Jesus disse que o inimigo olha para um coração, né, que está limpo, que está uma casa, ele faz a comparação, né, de uma casa adornada, limpa, varrida, e o inimigo vem e traz 5 demônios piores do que o que a princípio a pessoa foi acometido, e o estado dessa pessoa se torna pior, né, o último estado dele torna-se pior do que o primeiro. Então, é interessante a gente entender essas coisas e observar que quando estamos falando de arrependimento e de conversão, é porque é algo que acontece e, de repente, até a hora da nossa morte. Sim, tem algumas pessoas que mesmo depois que está convivendo com Cristo, mas volta atrás em algumas situações difíceis e é avisado por alguém, através de sonhos, através de amigos, irmãos e assim por diante. Alguns atendem, outros não, continuam sempre buscando uma desculpa, né? Como, por exemplo, a gente observa um dos exemplos muito fortes, né, que nós já falamos aqui e estamos repetindo. Olha, as palavras, né, de Jesus dando essa advertência a Pedro, como nós podemos dar advertência a outras pessoas, porque nós não queremos a nossa perdição e também a perdição das pessoas que são até mesmo dos nossos inimigos, né? Amigos, parentes, enfim, até mesmo os inimigos. Pois bem, em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 31, nós encontramos alguma coisa aqui que faz jus ao que estamos falando e de uma forma muito forte, né? Olha o que nos diz Jesus em Lucas capítulo 22, a partir do versos 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Pedro, né? Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele, Jesus, disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, isso é uma coisa interessante e que busca até outros assuntos que nós não vamos estar falando hoje, no sentido de, por exemplo, negues que me conheces. E tem muita gente que diz de palavras como falou Pedro, né? E Jesus simplesmente, olha, pois hoje você
que diz ir comigo, estou pronto até a prisão e a morte, e vai me negar, né? Porque, de repente, as pessoas, você também, quando nas negativas, né? Você era um deles, ele diz, não conheço este homem, nunca ouvi. Então, o nosso testemunho é uma coisa muito forte e que depende, podemos estar adiantando falando. Pedro já não era batizado? Olha, aqui, né, Jesus já estava indo para a audiência do seu julgamento, né? Simplesmente, os 3 anos e meio de convivência com os apóstolos, como nós admitimos ser, já eram passados, ou seja, Pedro, com certeza, era batizado e nessa convivência com Jesus e ainda não estava pronto. Nós encontramos em Lucas, no capítulo 13, Jesus também falando uma demonstração, né, sobre um acontecimento, porque muitos acontecimentos com Jesus, eles não aconteceram de uma forma aleatória, não. Eles aconteceram para servir de exemplo para nós, de aprendizado para nós, muitas, mas muitas coisas mesmo. E aqui, por exemplo, não vemos diferente. Lucas, capítulo 13, os primeiros versos nos diz assim, e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. 4. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, Jesus conhece muito bem, não é, quem somos nós os pecadores. Alguém falando sobre aquela torre que caiu e que matou 18, como quem disse assim, Senhor, fique à vontade, porque essa região aqui dos Galileus tem fama mal, tem fama ruim, mas os pecadores que tinham aqui só eram os 18. Assim dá para se entender que foi o pensamento deles, porque com a resposta de Jesus ficou claro, vocês estão pensando que entre vocês os galileus, e até mesmo ele citou em Jerusalém, né? Que de repente, se não houver o que ele disse aqui, se vocês não se arrependerem, olha o assunto aqui, o verso 3, não vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, arrependimento, este é o primeiro ato. Sim, mas já falamos aqui sobre batismo, né? E não lembro se citei a questão de João Batista, que pregava o batismo para arrependimento de pecado. E escribas e fariseus, né, foram até lá para se batizar também. E Jesus Cristo disse, aliás, João Batista falou para eles, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura que está para vir? Dai frutos dignos do vosso arrependimento. Então, além da gente se arrepender, nós temos que mostrar o motivo do nosso arrependimento.
Sim, no passado, no primeiro concerto, quando as pessoas levavam uma oferta diante do sacerdote para perdão da culpa, do pecado, no caso, eles deveriam confessar os seus pecados, confessar o erro que ele tinha cometido, porque por isso que ele estaria trazendo um cordeiro, um cabrito, enfim, uma oferta, né, para perdão de pecado. Ele deveria confessar o seu pecado. Assim como o João Batista, não diferente, também diz: dai fruto digno do vosso arrependimento. E, na verdade, eles não tinham arrependimento, pelo contrário. A ira futura que estava para vir era Cristo, e eles queriam dizer: não, você não mandou batizar, nós nos batizamos. Mas, como a questão de Pedro, como a questão de outros, nós também observamos lá em 1 João, palavras de João, epístola, né? Em 1 João, ele fala alguma coisa assim, bem interessante. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versos 18. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versos 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, em outras palavras, a fé sem as obras é morta. E o amor falado, mas não comprovado com ação, podemos falar o que desse amor? Exemplo, eu posso estar falando de um acontecimento mal, perverso que eu vi acontecendo na rua. Chego diante dos irmãos e falo: olha, eu ia passando e vi uma pessoa sendo espancado e assim por diante, ou em qualquer outra situação. Alguém vai e pergunta: o que você fez? E simplesmente eu posso estar respondendo: nada. Então é isso, mais ou menos, que a fé sem as obras é morta, e o amor falado, né, também se torna morto. O amor vivido, como diz aqui, repetindo, a primeira epístola de João, capítulo 3, versos 18. Olha o conselho de João, porque conviveu com Jesus, é claro, ele teve esse aprendizado forte. Meus filhinhos, não amemos de palavra, como a de Pedro, né? Como daqueles irmãos galileus também diante de Jesus, achando que, não, Senhor, fica aí à vontade. No entanto, Jesus não estaria fora de estar à vontade, porque o que ele queria é que todos nós, queria e quer, que todos venhamos a nos arrepender e chegarmos à conclusão de, nesse arrependimento, darmos, né, o fruto que realmente mostra o nosso arrependimento. Então, mais uma vez, não de palavras, ainda diz mais, nem de língua, mas por obra e em verdade. Também não pode ser uma obra mentirosa, que a gente fala e não comprova. Como, por exemplo, existe uma diferença, não sei se já comentamos a esse respeito aqui, mas existe uma diferença em ter fé e crer. Né? Ter fé e crer. Parece que quando falamos de fala, estamos falando de uma mesma coisa, mas não. A fala, por exemplo, Pedro falou: Senhor, olha, se for necessário, eu vou morrer contigo, eu vou ser preso e vou morrer contigo. Realmente foi uma fala de Pedro, né? Mas por amor, né, Pedro nem sabia naquele momento o que era realmente esta fidelidade diante de Deus. E então, vemos João, depois de estar um bom exemplo com Cristo, é claro, porque alguém até feito um comentário acerca daquele ato de Jesus com a mulher samaritana, assim que de repente os discípulos, ao invés de fazer alguma coisa útil, foram fazer compras. E a mulher samaritana foi avisar aos seus parentes, aos seus amigos e assim por diante sobre Jesus.
Gente, uma coisa é que só podemos julgarmos a conclusão das coisas quando nós chegarmos no futuro, quando chegarmos... Por quê? Porque muita gente não tem ouvido o Evangelho, como, por exemplo, diz, vou fazer e não faz. E aquele diz, não vou fazer e faz. Jesus faz essa comparação. Por quê? Porque, de repente, depende muito da ocasião, do tempo, do modo, né? Enfim, podemos até dizer, muito tempo, talvez tivesse aquele ladrão, como chamamos o bom ladrão lá na cruz, né? Mas a hora oportuna, o coração dele voltado para o arrependimento, foi praticamente na hora da morte. Não vamos deixar que isso aconteça se nós temos oportunidade. Falei ainda há pouco. Se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Então, nós, através da palavra de Deus, nós estamos batendo, né, no coração das pessoas, pela palavra de Deus. Isso é ato que vem do próprio Deus, porque também está escrito, eis que estou à porta e bato. Assim, quando estamos falando da palavra de Deus, essas batidas vêm ao coração das pessoas. Muitos rejeitam, muitos deixam para depois, meu tempo não é agora, eu estou muito jovem, principalmente no meio da juventude se encontra falar assim, né? Mas, de repente, o tempo oportuno para que Cristo tenha uma comunhão conosco, né, deve ser o agora, porque estamos com vida e ouvindo essas batidas, né, na nossa porta, ou seja, na porta do nosso coração. Mas voltando ao que falávamos acerca da mulher samaritana, né, e de repente nós não sabemos o resultado dela concernente à sua salvação. Mas Jesus, quando, por exemplo, pregou para os discípulos, olha o que a gente observa aqui em Atos, né? Em Atos, logo no início de Atos dos Apóstolos, nós vemos assim uma conclusão, como a partir dali do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste, as coisas iriam mudar. Então é isso que estou falando. Vamos olhar sempre o futuro, para nós não estarmos falando do presente, porque o presente realmente nós não sabemos o que aconteceu, principalmente de muitos atos ou de casos que aconteceram, que nós não temos em um relato futuro. Como, por exemplo, Jesus curou muitas pessoas. Não significa que os que foram curados por Jesus foram salvos, ou deram sequência na caminhada do Evangelho, enfim. Então, Jesus disse que, em Atos capítulo 1, o verso 8, olha o que Jesus disse. Atos capítulo 1, versos 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, quando eles recebessem o Espírito Santo, chegariam a esta conclusão, de ser testemunhas de Jesus, como nós somos testemunhas até os confins da terra. Nós podemos dizer, o Brasil está ligado aos confins da terra, e que seria testemunha em Jerusalém. E nós vemos aqui no mesmo Atos, no capítulo 8 de Atos, nós vemos interessante. Atos, capítulo 8 capítulo 8, verso 25. Olha que as palavras de Jesus, elas refletiram, por isso estou falando, o futuro é que nos diz a realidade. Então, não seria os discípulos, ou nós, né,
de repente, não ter dado ouvido à voz de Jesus, pelo contrário. Só que tudo tem um tempo determinado por Deus. Até então, eles não poderiam fazer sem a promessa de Deus, do Espírito Santo. Tudo aconteceria a partir daí. Como, por exemplo, Jesus disse que até em Samaria, né? Lá no local da mulher samaritana. Capítulo 8 de Atos, versos 25, diz assim: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então, futuramente, os discípulos ouviram a palavra de Jesus. Eles não deixaram de dar crédito ao que Jesus falou, mas no tempo determinado e cheios do Espírito Santo, tudo foi possível. E, é claro, no tempo determinado por Deus. Então, é interessante a nós buscarmos assim essa questão da conversão, né? É arrependimento e conversão. Nós podemos estar falando também em Atos, no capítulo 2, é onde nós temos uma palavra muito forte de Pedro, né? Atos é o capítulo 2 e os versos é o 38. Atos, capítulo 2, versos 38. Diz-nos assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui nós vemos Pedro falando que na pregação, não diferente do que João Batista falava, não diferente do que Jesus falava, olha, se vocês não se arrepender, de modo nenhum vocês vão entrar no reino. Pelo contrário, o que está determinado é a morte. Então, é interessante a gente observar estas coisas, que o arrependimento é uma coisa muito forte, né? E aqui, já no capítulo 3 e no versos 19, ele continua falando do arrependimento, de uma coisa interessante, foi aquela que Jesus falou, né? Pedro já era batizado, sim, ele era batizado, mas ainda não tinha, né, a convivência pelo Espírito Santo, ou seja, tudo tem seu tempo, e nós temos hoje, é claro, porque o Espírito Santo foi nos derramado, mas até então ainda não. E ele estava ainda um homem, digamos assim, um homem comum, porque só depois que a gente recebe o Espírito Santo de Deus que a gente passa a ter um compromisso maior com Deus. O início da nossa vida espiritual é uma coisa, mas a nossa permanência é outra. Vemos, por exemplo, que quando João, na epístola, fala filhinhos, né, no sentido de amarmos, não só de palavras, mas realmente mostrando o efeito da palavra, sim, porque a gente vê uma situação difícil. Normalmente o amor só entra quando a situação é difícil, porque a ação que se faça antes do amor é a justiça, né? Mas quando é o amor, ele é mais forte do que a justiça. Isso é justiça, qualquer homem, ou seja, qualquer homem que tem amor à justiça, que é justo, sabe fazer. Agora, o amor já é um tanto diferente. Agora, repetindo, Atos capítulo 3, versos 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Veja que aqui a palavra
de Atos 2:38 era só arrependimento. Sim, o arrependimento ele é o primeiro que entra na nossa vida, mas depois que nós damos a prova do arrependimento, o ser uma nova criatura é que começa a conversão, né? Conforme nós olhamos, como disse Jesus lá em Lucas 22, que nós já falamos a respeito. Lucas 22 e o verso 32. Pois bem, mas aqui, repito, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então, Pedro já conhecia Jesus, mas ainda não era convertido. E Satanás, achou realmente um motivo grande. Então, gente, vamos trabalhar muito para que o nosso arrependimento ele chegue a uma conclusão de conversão, arrependimento, e fique provado que realmente nós nos arrependemos quando nos convertemos. E nós sabemos que conversão é a prova real da mudança, ou seja, o convertido, ele é anteriormente, como disse Jesus, lá em João 3, para Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus, e falando muito bem de Jesus e tal, mas que tinha alguma coisa necessária para ele estar vivendo, falando sobre o ser uma pessoa diferente, que em Jesus ele foi buscar realmente essa orientação. E na orientação Jesus falou para ele. Podemos estar lendo João, capítulo 3, É muito importante a gente ter conhecimento destas coisas para ser jus àquilo que estamos dentro dessa programação, como a base do nosso programa, Deixe a Bíblia falar. E a Bíblia falando, é claro, sempre estamos citando palavras de Jesus, palavras dos apóstolos, palavras dos profetas, embora o evangelho paralelo condena os apóstolos, aliás, os apóstolos também, porque quem condena Moisés, quem condena os profetas, condena os apóstolos também, condena o próprio Jesus. Por isso que Jesus falou para Pedro, que eu já falei que em outra ocasião nós podemos falar, que Pedro, foi na sua colocação má, realmente disse que não conhecia Jesus, e ele conhecia Jesus, apenas negou. Mas tem muita gente que infelizmente fala em Jesus, como está lá, sempre estamos citando Isaías capítulo 4, versos 1, de pessoas, de mulheres, igrejas, que teriam só o nome de Jesus, mas a palavra de Jesus, o testemunho de Jesus, não. E Pedro, naturalmente, nas palavras que Jesus já tinha dito, que realmente o exemplo deles como discípulos era de não ser diferente do mestre. Assim como veio os grandes sofrimentos sobre Jesus, também a nós a mesma condição. Por quê? Porque, na realidade, o Evangelho, ele precisa de muita coragem. Tanto é que lá no Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus, os medrosos. Por quê? Porque a gente não pode ter medo da nossa morte como seres vivos no pecado. Infelizmente nós tememos, mas quando conhecemos verdadeiramente
a Jesus, quando temos este amor dentro do nosso coração, a morte já não é motivo para nós. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, olha, eu roguei ao Pai, porque Jesus, na onisciência, é claro, sabia que Pedro, aquilo era apenas uma fase, como todos nós, né? No nosso arrependimento, aceitamos aquele com a palavra, o evangelho, com aquela ênfase, mas ainda não somos convertidos como não era Pedro. Por isso, Pedro, quando te converteres, aceita teus irmãos. Né? Quer dizer, por quê? Porque, em outras palavras, também nós podemos estar buscando, tem muita gente que se arrependeu, deu a prova, como repetindo, a prova da convivência com o Evangelho, mas ainda não se converteu, ainda fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal, enfim, de todas as pessoas, né? Infelizmente. E isto é porque a conversão ainda não aconteceu. Então, Pedro, quando te converter, aceita teus irmãos. Então, todos nós, quando nós nos convertermos, nós não vamos mais falar mal do irmão, nós vamos orar pelo irmão, orar pelo pastor, orar, enfim, por aqueles que são necessitados. Por exemplo, a palavra pede para nós orarmos até pelos inimigos. Porque, gente, quando nós temos amor, também nós não temos inimigos. Aquele que tem o amor de Deus realmente é como vamos estar lendo aqui em João 3, como falei, e o tempo passou e não lemos, mas agora vamos voltar e fazer a leitura. Havia João 3, que é muito conhecido por todos, né? Somente lá o verso 16, mas nós não vamos chegar lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, quando nós reconhecemos Jesus, aí sentimos que somos pecadores e que ele veio para morrer por causa dos nossos pecados. E aí vem o verso 3. Jesus respondeu, sim, Jesus na sua onisciência, ele sabia o sentimento de Nicodemos. Então ele foi logo dentro do assunto. Olha como é coisa muito importante, né, a gente observarmos isso. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus falou de um novo nascimento, né? Através de quê? O verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, é muito claro aquilo que nós podemos ver, que já buscamos nas palavras de Jesus lá, quando teve lá realmente na Torre de Siloé, ou seja, no acontecimento, né, da Torre de Siloé entre os galileus, e o que ele falou: olha, se não houver arrependimento aqui, nem aqui, né, entre os galileus, nem em Jerusalém, de modo nenhum eu digo, se eles não se arrependerem, de modo nenhum, né, vão entrar no reino de Deus, como falou aqui para Nicodemos. Então, essa mudança é uma mudança espiritual, ou seja, porque para nós sentirmos que somos pecadores, nós temos que admitir que realmente somos errados, somos injustos, somos uma série de coisas que, a princípio, sem arrependimento, a gente não admite ser. Pelo contrário, as pessoas,
né? De repente recebe até um castigo numa prisão, alguns até modificam, mas uma grande parte tem às vezes uma pena muito forte e quando volta a fazer a mesma coisa ou pior. Pois bem, por quê? Porque o sentimento de arrependimento realmente não aconteceu, porque isto é algo que tem que acontecer quando a pessoa sentir realmente um toque dado por Deus. Como a gente pode observar aqui no capítulo João, né? No capítulo 6, e versos 65, palavra de Jesus. Ele fala em outras partes também, mas não perdendo mais tempo, vamos, João 6, verso 65, e dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Por isso é que falamos, eis que estou à porta e bato. A palavra de Deus está batendo em muitos corações, mas muitos continuam com o coração fechado, não abrem o coração para Deus. Por quê? Porque ainda não admitem ser uma nova criatura, se arrepender realmente de ser uma pessoa pecador profissional e agora passar um pecador convertido diante de Deus, porque nós não deixamos de ser pecador. Só na ressurreição, lá na vinda de Cristo, na vinda dos anjos, né, que Jesus vai vir às nuvens, os anjos é que vão chegarem à terra, e com aquele grande clamor da trombeta, né, que a trombeta vai soar, e é claro, nós vamos acordar, sabe por quê? Porque quem está na sepultura esperando em Jesus, ele não está morto, ele está dormindo. Por isso, esse grande clamor dos anjos para o acordar, porque ele também morreu na expectativa, né, da palavra trombeta. É outro assunto. Pois bem, então, é interessante a gente ver que as pessoas, para se chegarem a Cristo, como diz aqui, palavra do próprio Jesus, nós repetimos, no capítulo 6, versos 65. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Ou seja, mais uma vez, o Espírito Santo está batendo no coração de todos, mas ele não entra, ele não derruba a porta, ele não derruba a janela, não. Jesus simplesmente falou que quem faz isso é o ladrão é que arromba. Não, o Espírito Santo dá o toque, como está lá em Apocalipse 13, versos 20. Eis que estou à porta e bato, a porta do coração. Aquele que abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, gente, essa palavra de Deus está sendo falada hoje. Vamos abrir o nosso coração, né? Aqueles que ainda não fizeram um concerto com Deus, procure fazer, né, antes que seja tarde demais. Sim, porque nós precisamos de estarmos prontos para servirmos a Deus. Então, eu não simplesmente estou falando palavras sobre conversão, né, arrependimento e conversão, no sentido de atingir a ninguém, absolutamente. É simplesmente olhar que o primeiro passo que nós damos é do arrependimento, mas a conversão, nem todas as pessoas chegam a essa conclusão. E então nós não podemos deixar de estar falando sobre estas coisas. Por quê? Porque não podemos estar enganando as pessoas, pelo contrário. A gente observa, por exemplo, nos profetas, já no tempo deles, era o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 3, né, fala de uma coisa interessante. Ezequiel, capítulo 3, do verso
17 em diante. Ezequiel, capítulo 3, versos 17 em diante. Diz-nos assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Versos 17, 18, verso 19 agora. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Verso 20. Semelhantemente, quando o justo, olha aqui já fala até então do ímpio, agora vem o justo, viu? Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Verso 21. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então, vemos que Deus está falando do ímpio, está falando do justo, mostrando que o justo também ele pode cair. Ou seja, diz a palavra diz que, né, o homem ele cai muitas vezes, 7 vezes ele cai e o Senhor levanta. Assim por quê? Isso é uma prova de que sempre estamos falando disso. Alguns anunciam o evangelho dizendo que de uma vez salvo, salvo para sempre. Então, biblicamente falando, deixando a Bíblia falar, nós não encontramos respaldo para isso. Pelo contrário, aqui no capítulo 3 de Ezequiel, nós lemos a partir do verso 17, lemos até o verso 21, então ficou claro que é responsabilidade das pessoas que conhecem o Evangelho avisar. Esta é a obra do Evangelho, chamar a atenção das pessoas para não entrar na condenação. Pelo contrário, indo pelo caminho da salvação, porque esse é o caminho do justo, porque o caminho do ímpio está escrito em Salmos capítulo 1, né, que o caminho dos ímpios perecerá. E então, o aviso da palavra de Deus é esse. De acordo com o profeta Ezequiel, a palavra do Senhor, como estamos falando dela neste momento, é para realmente nos chamar a atenção, para realmente nos arrepender e nos converter. E simplesmente estamos falando do que é sujeito a acontecer depois de arrependidos e convertidos, sujeito até nós cairmos, voltarmos atrás. E se devemos, como falei a princípio, muitas vezes tem gente que fica feliz quando vê um irmão em situação difícil, né? Aqui diz, vamos repetir, o versos 20, semelhantemente, quando o justo se desviar, quer dizer, quando o irmão se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória. Mais uma vez, então, aqui está deixando bem claro, como em várias outras passagens, principalmente em Ezequiel, que não é isso que é a realidade, de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, o homem é sujeito a cair, tem que se voltar e, de repente, tem que alguém também avisar, porque às vezes ele cai e fica, né, por que caiu? Está preso, né? Infelizmente. E alguém com muito amor, com muito carinho, como disse Jesus, né?
Olha, se teu irmão pecar, vai lá, chama ele, conversa tu e ele só. Olha, se ele te ouvir, né, ganhaste teu irmão. Então é isso, esse sentimento que nós temos que ter de um verdadeiro evangelho. Por quê? Porque o homem aceita o evangelho como o primeiro passo, arrependimento. Conversão é algo que precisa acontecer de pouco a pouco, como, por exemplo, nós buscamos as palavras de Jesus com Pedro. Pedro, quando te converteres. Então, a conversão é algo que vai acontecendo de pouco a pouco. E tem muitas pessoas que, infelizmente, não chegam a essa conclusão, infelizmente. Mas nós temos alguma passagem aqui que fala, para provar também que não é legal essa palavra de uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, porque em Hebreus, no capítulo 4 de Hebreus, nós encontramos alguma coisa, eu diria, forte, né? Muito forte para a gente observar. É o capítulo 6 de Hebreus, capítulo 6 e versos 4. O verso 4 de Hebreus, capítulo 6, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, os chamados justos, né? Iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Veja o verso 4 diz, para as pessoas que voltam atrás, como sempre falamos, o inimigo está conhecendo, vê os nossos atos que de repente fizemos algo errado, então ele diz que uma casa que estava limpa, já falei a princípio, né? Mas são palavras de Jesus, eu repito. O inimigo volta com 7 espíritos piores, né? E o estado daquela pessoa é difícil, né? Com 7, se com 1 foi difícil, imagina com 7, né? Então, é interessante a gente observar. E aqui Paulo fala de uma forma muito forte, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, né? E recaíram, de repente, voltem realmente a simplesmente chegarmos a uma conclusão de uma nova oportunidade. Também, no capítulo 10, nós lemos o capítulo 6. No capítulo 10, no verso 26, o mesmo assunto Paulo fala. É o mesmo assunto. Olha o que ele fala no verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, essas pessoas, o quê? Como disse o apóstolo Paulo, né? Em outras epístolas, Cristo para essas pessoas não é mais proveitoso, infelizmente. Então, é importante que a gente busque de uma forma muito forte a conversão, não é? Porque a conversão é a prova de que realmente nós mudamos. Isto, gente, dá para se entender que só é possível quando a gente não tiver medo. A conversão é algo que só é possível quando a gente não tiver mais medo, inclusive da morte. Medo da morte. Por exemplo, nós de vez em quando estamos falando sobre eles. Aqueles 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, vocês sabem que enfrentar Nabucodonosor, né, não é diferente, talvez pior naquele tempo, do que qualquer uma máxima autoridade hoje no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Nabucodonosor simplesmente era a pena de morte, sem nenhuma conversa, simplesmente
ou vocês se ajoelham, se dobram diante da estátua que eu fiz, ou vocês vão serem lançados na fornalha ardente. Simplesmente isso. E ele simplesmente, olha, Nabucodonosor até falou, olha, vou dar uma segunda chance para vocês. A música vai tocar, né, os tamboris vão rugirem e vocês se dobrem. E eles, olha, rei, pode fazer o que quiser, não precisa nem tocar mais música não, mas nós não vamos dar ouvido à tua palavra, nós não aceitamos. Por quê? Porque eles tinham um mandamento de Deus muito forte, e muitas pessoas rejeitam a lei de Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Isso é mandamento da lei de Deus. E eles, como homens que temiam a Deus, simplesmente não temeram a ordem do rei. E por isso, muita gente faz muitas pregações em cima, né, daqueles do quarto homem na fornalha ardente, o anjo do Senhor, é claro, que ele acampa-se ao redor daquele que o temem, e os tementes a Deus observam seus mandamentos, viu, gente? E é interessante a gente ver isto. E eles não temeram a morte, sabe por quê? Porque realmente eles estavam já como pessoas convertidas, homens convertidos a Deus. Pedro ainda não era convertido, ficou com medo de morrer. E Jesus deu uma oportunidade. Quando veio o Espírito Santo, a Bíblia não fala, mas a história nos diz que Pedro foi morto crucificado. E ele, diante do algoz que o haveria de o crucificar, ele disse, de acordo com a história, né, a Bíblia não conta, eu não sou digno de morrer como meu mestre pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Isto era um homem que já estava convertido, e as palavras de Jesus entrou no coração dele, né? E que entre nos nossos corações também. Quando te converteres, aceita os teus irmãos. Isso é interessante. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de todos nós, e vamos abrir o nosso coração para fazermos o melhor. Sim, porque no programa de hoje nós estamos falando sobre essa conversão, e ela, nas últimas palavras, nós falamos sobre, né, de repente, muitos testemunhos. Não vamos ler, mas podemos estar lembrando. Quem quiser depois em casa, a tempo determinado, está lendo Hebreus capítulo 11, para se ver o testemunho de homens que realmente tinham fé. E eu posso estar lembrando simplesmente de Moisés, que toda a riqueza, toda a pompa que tinha no Egito, né, ele era príncipe lá no Egito, ele, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e viver no meio dos escravos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nós fazermos uma boa conversão em nossas vidas, se é que ainda não fizemos. E se já fizemos, que Deus abençoe para que ela permaneça realmente, para que essas palavras que nós lemos em Hebreus capítulo 6, versos 4, em Hebreus capítulo 10, verso 26, não venha recair sobre nós. E que o amor de Jesus, né, através do Espírito Santo, possa estar fazendo morada em nossas vidas. E aqui nós encerramos a nossa programação no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando a todos uma felicidade na paz que disse Jesus, não vou-la dou como o mundo a dá. E quem já está convertido, recebe de coração. Deus nos abençoe e que a paz continue no coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Deixa a Bíblia falar, deixa o céu se abrir, a verdade do Senhor vem nos conduzir. Na casa de Uiô